Alimentação saudável, agroecologia, saúde popular e cultura. Sabe o que tudo isso tem em comum? São propostas para a construção de um mundo mais justo, com dignidade humana e respeito à natureza. Aqui no Bem Viver, você vai aprender que tudo isso é possível e já está acontecendo pelo Brasil. Então chega mais, fique muito à vontade e bora para a nossa prosa. No programa de hoje, você vai conhecer os benefícios e a versatilidade do inhame no Alimento é Saúde. A Letícia Massula vai deixar uma receita da infância ainda mais especial no quadro Comida de Verdade. O Jeito de Amar de Paulo Freire. No quadro de entrevista, a viúva do educador, Nita Freire, fala sobre a partilha da vida com ele. No Mosaico Cultural, você vai conhecer indígenas e camponeses que têm o rádio como principal fonte de informação e cultura. E ainda tem mais com dica de saúde e agroecologia. Então não sai daí, fica com a gente que o Bem Viver está só começando. O inhame veio da África para o Brasil e foi incorporado na culinária, em especial a do Nordeste, que tem o clima perfeito para o cultivo desse tubérculo. Na alimentação vegana, ele é um verdadeiro coringa. Por ter muitas vitaminas, o inhame pode substituir a proteína animal, além de ser perfeito para dar liga em receitas cremosas. Então vamos conferir tudo sobre isso no quadro Alimento é Saúde. Um tubérculo que teve origem na Índia, foi para a África e de lá veio para o Brasil. O inhame resistiu à travessia a bordo dos navios portugueses que chegavam ao Nordeste trazendo pessoas escravizadas. E é justamente nos estados da região o melhor lugar para o cultivo do alimento no Brasil. E ele chegou aqui para o Brasil através dos africanos e dos portugueses. Porque é um ingrediente resistente. Se você tem um inhame hoje plantado e ele já está no ponto de tirar, o inhame é uma raiz embaixo da terra, ele fica um ano sem nenhum problema embaixo da terra. Tereza Painha é especializada na culinária baiana, principalmente em pratos ligados aos terreiros de candomblé. Na cozinha dela, o inhame é protagonista. Serve como base para geleias de frutas e também é ingrediente do vatapá. Cozinhou esse inhame, botou castanha de caju, amendoim, camarão seco defumado, tudo trituradinho. Bate junto aí a cebola, o alho, leite de coco e dendê. Tá feito seu vatapá. Além da ancestralidade, as propriedades nutricionais do inhame também são diversas. Mas ele é um tubérculo muito rico em fibra, sais minerais, ele é rico em vitamina C, então ele ajuda muito na imunidade. E não sei se tu sabes, mas ele também é um dos tubérculos que mais tem vitaminas do complexo B, que são aquelas que geralmente as pessoas só encontram em proteínas animais, né? Então, pra gente que tá na alimentação vegana, isso é muito importante. A versatilidade faz o inhame ser o queridinho de quem não consome nada de origem animal. O tubérculo pode ser usado para fazer o requeijão vegano e até na preparação de tortas e bolos. Também sobremesas. Tem algumas receitas de sobremesas que a base é o inhame. Você não diz que aquilo não foi feito com creme de leite, por exemplo, porque a cremosidade que ele dá é igual. Vamos agora para o momento agroecológico. Hoje nós vamos conhecer a técnica da gongo-compostagem. O nome parece complicado, mas na verdade é bem simples. É uma técnica de compostagem, só que no lugar da minhoca é usado o gongolo, também conhecido como piolho de cobra. E o bacana é que o Brasil é pioneiro nessa técnica. Então vamos saber melhor quem faz e quem são os pesquisadores por trás da gongo-compostagem. Gongolo ou piolho de cobra, um bichinho que a gente encontra por todo o Brasil e que pode ser um aliado da agroecologia. Assim como a minhoca, ele também produz um composto cheio de nutrientes. Mas enquanto as minhocas gostam de resíduos mais moles, como uma folha de alface ou um pedacinho de fruta, o gongolo é capaz de deglutir até papelão. Ele tem um triturador, digamos assim, né, na sua mandíbula, muito mais rígido. Por isso, ele é capaz de fragmentar pedaços de vegetais
que são mais rígidos. Então, a gente já testou, por exemplo, com aquele sabugo de milho, né? A gente dá uma primeira picada, mas assim, galhos finos, bagaço de cana, que são materiais bastante fibrosos, bastante rígidos, né? Em pesquisas, o gongo composto tem se mostrado muito eficiente para o cultivo de mudas, quando comparado a substratos orgânicos comerciais. E basta plantar a semente direto no gongo composto, nem precisa misturar com terra ou adicionar outros adubos. As mudas do gongo composto e desse substrato comercial orgânico, elas eram praticamente do mesmo tamanho visualmente na bandeja. Mas quando a gente levou para o campo, o que a gente viu? A gente viu uma disparidade, né? As plantas no gongo composto cresceram absurdamente e as plantas do substrato comercial se desenvolveram, mas a diferença na taxa de produção foi na casa dos 40%. Na plantação de banana orgânica do Percy, os gongolos apareceram espontaneamente 6 anos atrás. Hoje são peça fundamental da produção. Toda a sobra da bananeira, ela vai para a fileira encostada no pé, e aí o piolho de cobra vai lá e acaba triturando, né? Então, isso vai virando tipo um adubo, tipo um esterco granulado. E o mais interessante, assim, é a diminuição de custo, porque eu não gasto combustível, eu não gasto mão de obra, essas coisas para trazer um produto de fora, e muito menos comprar um produto de fora. Então, é produzido com a sobra da própria bananeira. Os gongolos também são parceiros no pequeno negócio do Guilherme e da Júlia. Eles comercializam um gongo composto feito com as sobras de poda do próprio quintal. Então, esse resíduo de poda, quando ele é compostado de uma forma convencional, sem o gongolo, você acaba levando aí de 6 a 8 meses entre o processo de trituração até chegar na colheita de uma terra vegetal ou de um composto orgânico. Com a presença dos gongolos, a gente encurta esse tempo em torno de coisa de 4 meses. Apesar de dar origem a um material tão rico, a gongo-compostagem ainda é pouco conhecida. A boa notícia é que dá para fazer o composto em casa, seguindo algumas dicas simples. Você pode acumular os resíduos de aparelhos de jardim, né, do seu próprio jardim, num determinado cantinho, que não pegue sol o dia todo para manter a umidade daquele material, e sempre que necessário você observar, ir lá e umedecer, e os gongolos vão aparecer ali e vão ficar mantidos ali. E o que a gente recomenda é que as pessoas montem essas pilhas para atrair os gongolos e fazer a partir de um processo natural, que é perfeitamente adaptável às condições de pequenos agricultores, né, de agricultores urbanos. É uma lógica que funciona. A CPT trabalha junto dos povos em defesa da terra, do território e das águas, né, dando apoio a quem já trabalha na terra, está trabalhando com as águas e em seus territórios, mas também trabalhando para que as pessoas possam ter o direito da terra, de ficar nela e de conquistar a terra. E por isso, nós, CPT, cremos que o nosso serviço ajuda a também se manter essa cultura do bem viver, que é próprio aqui da nossa Amazônia, próprio dos povos indígenas. E dessa forma, o trabalho da CPT contribui também para a qualidade de vida das pessoas. Isso aí, você que está assistindo, se quiser participar aqui do Bem Viver, mostrando o seu movimento social, a sua produção agroecológica de alimentos, é só colocar a sua saudação nas redes sociais com a hashtag Bem Viver na TV. Tá na hora de chamar a nossa queridíssima Letícia Massula, que comanda o quadro Comida de Verdade. A receita de hoje é super fácil mesmo e fez parte da infância de muita gente, aquele pãozinho torrado no forno com manteiga e açúcar, lembra? Hoje você vai ver como ele pode ficar ainda melhor. Oi, Luana. Oi, pessoal de casa. Tudo bem por aí? Olha só, a receita de hoje são essas torradas doces aqui que a minha avó fazia de merenda da tarde para mim e que eu resolvi resgatar. Aliás, eu nunca deixei de fazer e que são uma mão na roda. Super versáteis, aproveitam o pão que sobrou do café da manhã ou se não aquele pão que já está meio duro ali na cesta. Também acabei acrescentando algumas frutas, no caso banana e maçã. Ficou com uma cara
de tortinha de fruta. Vem comigo aprender que essa receita é coringão. Você precisa só desse pão, manteiga, açúcar e canela. Era assim que ela fazia, super simples. Na adolescência eu acrescentei outros ingredientes. Coloquei algumas frutas. Para isso você precisa de banana bem madura, aquela banana que está meio que morrendo na fruteira. A mesma coisa maçã ou pera. Pode ser aquela murchinha que ninguém mais quer comer. Elas vão brilhar muito nessas torradas que reaproveitam tudo. Essa receita é super rápida. Eu comecei aquecendo o forno. Enquanto eu monto as torradas, o forno vai estar no ponto certinho. E é só isso. Vamos lá fazer, ó. Aqui o pão. Vou cortar eles no sentido do comprimento. Colocando aqui do lado. Esse aqui tá um pouco mais murcho. É isso, gente. É pão de ontem, pão de manhã. Esse aqui que tá enorme eu vou cortar diferente. Vou fazer assim, ó. A gente vai passar manteiga em cada uma das bandas, ó. Sem exagero, mas também sem ser pouco. Como eu disse, fica mais gostosa nessa receita se a gente usar a manteiga com sal, porque ela vai dar um contrastezinho com o doce do açúcar e das frutas. Por isso que a minha avó sempre colocava aquela manteiguinha com sal. Mas você pode colocar a manteiga que você tiver aí na sua casa. Como eu disse, poderia ser pera, poderia ser pêssego, nectarina, são todas frutas que vão super bem. Eu adoro. As minhas favoritas são mesmo maçã, banana e pera. Vou deixar aqui a maçã. Vou pegar agora uma banana. Tá bem velhinha, não tem problema. Tá super doce. Sabe? É uma maneira de não perder banana. Pronto, cortei aqui a parte que não tava tão legal. Agora, ó. Mais de compridinho assim, ó. Fica ótimo pra gente cobrir toda a torrada. Vou começar a fazer primeiro a torrada mais básica, que é aquela que eu falava da minha avó, só de açúcar com canela. Então aqui, ó, tá aqui a manteiga. Vou esparramar um pouquinho de açúcar. Eu tô usando um açúcar mascavo que uma amiga trouxe do sítio do pai, lá do sul, mas eu adoro o açúcar mascavo lá do MST. O importante é isso, tentar manter em pezinha a torrada, tá? Para o açúcar não cair. Vou vir aqui com a canela. Ó. Agora eu vou fazer a minha invenção que eu faço desde a adolescência. Uma vez que estava sobrando lá em casa na fruteira uma pera, e aí eu passei a fazer a torrada da minha avó com fruta. Se tiver meio murcha, não tem problema, ela vai reavivar. Agora, vamos também com o açúcar por cima das frutas, ó. Vou colocar aqui na de banana, mais na de banana. Porque a banana é um pouco mais doce, a gente coloca um pouco menos. A maçã não é assim tão doce, a gente coloca um pouco mais. Canela. Vou deixar assando mais ou menos uns 10 minutos no forno bem quente, até o açúcar ali em cima caramelizar, ela ficar bem crocante. Tá pronto. Uau, 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 uau! Olha como ficam parecidas assim com tortinhas, né? Uma tortinha de maçã, uma tortinha de banana. É isso a receita de hoje. Gostou dessa
e de mais receitas, passa lá no meu blog cozinhadamatilde.com.br ou passa nas redes do Brasil de Fato para pegar essa receita na íntegra e outras receitas aqui do Comida de Verdade. Beijo e até a próxima! Lembrança boa, Letícia, muito obrigada por mais essa receita afetuosa e já fico aqui ansiosa pela próxima. Vamos para a nossa dica de saúde. Com um pouco mais de 40% dos brasileiros imunizados com as 2 doses da vacina contra a Covid-19, começa também a campanha pela terceira aplicação nos grupos mais vulneráveis. Quem explica pra gente é a infectologista Marcela Vieira. Eu sou Marcela, sou médica infectologista. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a vacina contra a Covid-19, a utilização da terceira dose. Então, a terceira dose ela é prioritária para pessoas que têm algum grau de imunossupressão, de vulnerabilidade, como, por exemplo, pessoas que vivem com HIV, pessoas que fazem uso de drogas imunossupressoras, de corticoides em doses maiores, pessoas que estão em tratamento quimioterápico, assim como a população acima de 70 anos, em alguns estados, inclusive, com a liberação para uma população com idade inferior, desde que tenha tido a segunda dose há mais de 180 dias. Então, com isso, o Ministério da Saúde, assim como inúmeros outros países, tem adotado essa medida para reduzir a chance de transmissão a partir de uma maior proteção dessa população com a terceira dose, que vai ser feita prioritariamente com a dose da Pfizer, mas também podendo ser utilizada a Janssen ou a AstraZeneca. Os profissionais de saúde também estão nesse grupo, e já houve a liberação para que façam essa terceira dose da imunização também. Tá bom? Então é super importante, a gente precisa de fato conter a pandemia e essa terceira dose é fundamental para que a gente consiga atingir esse objetivo. Olha, você que não faz parte de nenhum desses grupos prioritários e de repente esteja se preocupando se vai chegar a sua vez de tomar a terceira dose, é legal esclarecer o seguinte: a Organização Mundial da Saúde ainda não recomenda a terceira dose para a população em geral. Isso porque eles constataram que as 2 doses da vacina já são suficientes para proteger das formas mais graves aquelas pessoas que não têm uma condição de saúde mais vulnerável. Uma outra questão muito importante é a escassez de vacinas no mundo. Tem muitos países pobres que a maioria da população não tem nem a primeira dose. Então, resolver essa situação é a atual prioridade dos órgãos internacionais de saúde. Esse ano de 2021 marca o centenário de Paulo Freire e a gente ainda não cansou de falar dele por aqui. Hoje o nosso quadro de entrevista traz alguém muito especial e que pode falar com propriedade sobre a vida e o legado do educador. Eu estou falando de Nita Freire, que foi esposa de Paulo Freire até ele morrer. Nessa conversa, ela partilha de forma muito generosa sobre o modo de pensar e de amar desse grande ser humano. Que procura a amorosidade, a dignificação do outro, o bem-estar social, menos desigualdade, respeito aos idosos, respeito aos pobres, aos negros, aos homossexuais. Essa nova geração que está fazendo um esforço grande para diminuir essas discriminações, amam a Paulo. Vão ler e, quando leem, ficam, como dizem, entusiasmados, querem ler mais. E Paulo está sendo mais lido hoje do que nos anos 90, quando ele estava vivo, porque nos anos 90 vigorou muito a desconstrução da utopia. E Paulo é um autor utópico. E a coisa era pragmatismo, era o neoliberalismo pragmático. O que vale é você ser um educador que aprendeu a praticar aquilo. Não importa se você vai pensar o que eu estou fazendo, para quem, a favor de quem, contra quem, contra quem. Não há que se fazer perguntas, é uma coisa mecânica. Se fazia. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Paulo nunca desejou o mal a ninguém.
nem mesmo os que desejavam mal a ele. Ele dizia, são intolerantes, são meus antagônicos. Então, eu não tenho ligação com eles, não quero conversa, não posso ter um diálogo com a pessoa que é antagônica. Eu quero diálogo com os diferentes, porque o diferente é o que me ensina, não é? O diferente me ensina. Se todos fôssemos iguais, se eu convivesse só com iguais, vivia na mesmice, nada aprenderia, nada se mudaria, permaneceríamos na permanência e nunca vinha mudança. Então, é necessário que a gente tenha o diferente. Isso é plural, aumenta as possibilidades de entendimento de uma nova leitura de mundo. Eu acho que Paulo era um homem simples, que ele dizia, eu quero agradar minha mulher, porque ela me agrada. Então, é nessa troca de um ser sensível ao que o outro quer, ao que o outro gosta, que a gente encontra a felicidade, a gente constrói. Ele dizia, o amor não existe e acabou. Não é assim. A gente constrói o amor todo dia. Se a gente não construir isso todo dia, com muita generosidade, com muita cuidade, a gente se perde. E o amor, quando a gente vê, já se foi, acabou. Então foi assim. Nós tivemos uma vida de construir o amor com serenidade, com muito respeito, com amizade, com muita sensualidade. Então, eu e Paulo vivemos tudo o que um homem e uma mulher podem viver quando eles se amam. Então, vivemos isso na plenitude. Embora Paulo dizia, não existe plenitude de nada, mas o máximo possível que é possível a um casal, nós vivemos. Linda entrevista e que legal a gente poder olhar para esse lado mais íntimo de Paulo Freire e ver que ele realmente vivia o que ele ensinava. Esse material que a gente viu está completo lá no site, na versão de rádio do Bem Viver, que foi ao ar no dia 17 de setembro. Vale muito a pena conferir na íntegra, dá uns 15 minutos de conversa. Então entra no nosso site, que é brasildefato.com.br. Na busca você coloca Anita Freire, que vai aparecer lá pelo quarto resultado. Você não vai se arrepender. Ao longo da história, foram muitas as ocasiões em que se falou que o rádio ia acabar. Por exemplo, quando surgiu a televisão e mais recentemente com a internet e as redes sociais. Mas no Mosaico Cultural de hoje, você vai ver que essas previsões estavam todas erradas. Do Amazonas ao sertão do Ceará, o rádio continua mais vivo do que nunca, levando informação e fortalecendo identidades culturais indígenas e camponesas. Olá, parentes e amigos do nosso boletim de áudio. Aqui é a Cláudia Wanano da Rede Waiuri, a rede de comunicadores indígenas do Rio Negro. Em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, a rede Waiuri reúne cerca de 20 comunicadores indígenas. Alguns vivem na cidade e outros nas aldeias. Toda semana, eles produzem um boletim de áudio com notícias que vai para as muitas comunidades indígenas do Rio Negro. A gente envia para o grupo do WhatsApp, onde todos os comunicadores estão. Aí, então, eles têm a missão de baixar esse boletim de áudio e compartilhar com as pessoas nas comunidades. Às vezes, eles pegam em pendrive para poder compartilhar. Às vezes, também é ouvido também em algumas comunidades, tem um rádio poste, né, que está sendo implantado recentemente. No caso, está começando, né? A rede também produz o programa Papo da Maloca, veiculado em uma rádio comercial da região. Então, é um programa assim, mais cultural, assim, né? Que toca somente músicas da região, que são feitas, digamos assim, por artistas indígenas. É um espaço dedicado mais realmente aí para os povos indígenas, onde a gente tenta mostrar um pouco, né? Dos 23 povos indígenas que a gente tem por aqui, as histórias, as lendas, os contos, né? E trazendo todas essas notícias também de fora, né? Que acontece relacionada à questão indígena, né?
Bom dia, ouvinte da Rádio 25 de Maio FM. São 11 horas e estamos iniciando mais um MS Informa, na apresentação de André Caetano e de Renato Araújo. No sertão do Ceará, a Rádio 25 de Maio, que fica no assentamento que tem esse mesmo nome, está há quase 15 anos no ar. Os programas vão da música brega à análise de conjuntura. E durante a pandemia, a rádio passou a desempenhar várias funções. A rádio ela se tornou a ferramenta principal para a gente chegar nos assentados com os informes mais básicos. Vai ter reunião da associação tal, vai ter a reunião do conselho do assentamento de forma online, né? Mas a gente informava, a gente se desafiou a ter uma programação voltada para a nossa escola, né? Nós temos uma escola de ensino médio no assentamento, a Escola João dos Santos de Oliveira, que viu aí na pandemia que a boa parte dos seus alunos não tinham acesso à internet, mas todo mundo tinha um rádio em casa. Todo o estado do Ceará, o MST possui 7 rádios e os ouvintes vão muito além dos moradores dos assentamentos. Que muitos agricultores que acordam 4 da manhã, que vão para a sua colheita, vão para a sua roça, às vezes vão levando um radinho do lado, ou então vão ali coando o seu café, mas que estão lá com o radinho do lado, gosta muito, né, da forma camponesa, de fato, de dar conta dessas rádios. São rádios que têm um perfil muito camponês, né? E aí é uma comunicação que se aproxima muito, né? Eu, enquanto camponesa, gosto muito de ouvir um outro camponês falando. O rádio chega em vários locais do Brasil onde outras mídias não chegam, muitas vezes por falta de interesse. Então o rádio não só é necessário, como também é revolucionário. E a gente já vende o nosso peixe aqui, que o Brasil de fato é uma radioagência. Então tem muito conteúdo rico por lá, tem programa premiado, tem a versão de rádio do Bem Viver. Então passa lá para conferir toda a programação, é radiobrasildefato.com.br. E é isso, tá aí mais uma edição do Bem Viver entregue para você com muita gratidão pela tua audiência. Semana que vem a gente volta com mais um episódio inédito aqui na TV. Nós estamos com canais abertos para receber sugestões de pauta, então caso você tenha alguma, é só escrever para o e-mail programa bemviver@cpmedias.org.br. Eu fico por aqui, mas te vejo na próxima. Tchau!